Entre os elementos da cultura de um lugar, alguns são considerados de mais valor, e valor no sentido diverso. Então a gente pode pensar que esses elementos são bens culturais então, e são também referências culturais daquela comunidade, daquele grupo. Então é importante a gente pensar a partir desse conceito de patrimônio cultural. Um trabalho de interpretação do patrimônio cultural e o meio ambiente nada mais é do que um inventário, um levantamento de informação, pesquisa documental e visita de campo também sobre determinado patrimônio cultural ou meio ambiente. Ele é baseado no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que realiza uma investigação a partir de certas categorias. No Brasil, o termo foi atribuído definitivamente no ano de 2000. Como exemplo, podemos citar igrejas, lagoas ou outros lugares que possuem um certo significado, sendo afetivo ou físico. Objeto é toda coisa material que pode ser percebida pelos sentidos. É uma manifestação cultural dotada de significados. E um exemplo de objeto cultural é o handpan, ou conhecido também como hang drum. Forma de expressão é um instrumento utilizado pelo IPAM para expressar qualquer tipo de emoção. Este instrumento é protegido pelo Patrimônio Cultural do Brasil, como por exemplo a capoeira. A capoeira é uma dança e também um estilo de luta que não só é algo bonito de se ver, mas também expressa toda a luta de uma minoria que foi oprimida por um certo tipo de opressor, né? E isso eles expressam como um tipo de luta, como um tipo de dança, não só como algo bonito para se ver, mas também uma forma de protesto. Isso é um exemplo de forma de expressão, coisa que existe em todas as cidades de todo o território brasileiro. O saber é o conjunto de conhecimento sobre algo ou alguém. É o acúmulo de conhecimento produzido por várias gerações, que é marcado pela forma de ver e compreender o mundo. E ele recebe várias classificações, que são saberes empíricos, filosóficos, teológicos, científicos e populares. Celebrações. Celebração é um termo com origem no latim, celebrare. O conceito refere-se à ação de celebrar. Uma celebração pode ser uma festa, um ato, uma comemoração ou outro tipo de evento festivo. O seu objetivo é recordar ou comemorar algum acontecimento, uma data especial ou homenagear uma pessoa. Uma festa de aniversário ou uma inauguração de local são exemplos de celebração. Algumas celebrações são mais massivas, ao passo que outras são mais pequenas, discretas e íntimas. Olá, meu nome é Giovana, eu sou estudante do segundo ano do curso de Técnica em Meio Ambiente integrado ao ensino médio do IFES Campus Linhares e hoje irei explicar sobre o relatório de patrimônio cultural elaborado por mim e pela minha colega de classe Larissa Maturana de Paula. O relatório diz respeito à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada em Linhares, no Espírito Santo. Foi produzido durante o primeiro semestre letivo do ano de 2021, com o objetivo de fazer uma interpretação da igreja como patrimônio para a comunidade de Linhares. O relatório consiste no levantamento de pesquisa e na descrição da importância da igreja como patrimônio para a comunidade local. Escolhemos a Igreja de Nossa Senhora da Conceição como tema do nosso relatório, pois estudando mais a fundo a história da cidade de Linhares, foi possível perceber que a igreja está presente na história da cidade há mais de 200 anos, presenciou todo o crescimento populacional e cultural da cidade e também é um símbolo da presença da fé católica no município. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Igrejinha Velha, foi construída em uma das últimas vilas do período colonial brasileiro. Esteve presente em várias etapas da expansão da cidade e é um símbolo
da busca da coroa portuguesa em colonizar o Brasil através do catolicismo. A igreja foi utilizada durante vários anos e sofreu diversas modificações com o decorrer do tempo. Além de ser um patrimônio cultural para a cidade de Linhares, foi e ainda é considerado um espaço sagrado para os fiéis católicos linharenses. Ela abriga diversas imagens religiosas importantíssimas para os fiéis católicos, como, por exemplo, a padroeira da cidade e que também rendeu o nome à Igrejinha Velha, a Nossa Senhora da Conceição, e outras imagens como Jesus Cristo. Tendo em vista esses aspectos, é possível perceber a importância da Igrejinha Velha como um patrimônio cultural para a cidade de Linhares, pois ela confirma as origens e o desenvolvimento da história da cidade. O assunto do trabalho que eu, a Maria Eduarda e a Raniele desenvolvemos foi Floresta Nacional dos Goitacazes e foi muito divertido fazer esse trabalho e eu do grupo fiquei responsável por compartilhar a experiência que a gente teve em 2 visitações que a gente fez a lugares que são muito importantes para a Floresta Nacional. A primeira visita que a gente teve a oportunidade de fazer foi ao portal que fica na estrada de Jataipeba, que liga Linhares até o distrito de Perobas. Em um segundo momento, respeitando as normas sanitárias também, de horários e tudo mais, a gente avaliou isso antes de fazer a visita, nós tivemos a grande oportunidade de visitar a sede da Floresta Nacional. Lá nós fomos muito bem recebidos pelo instrutor de ecoturismo, que fica no local. Ele é formado, tem formação também militar, então ele é um profissional das Forças Armadas, que auxilia ali tanto na parte turística, de apresentação da floresta para os turistas, né, que estudantes, enfim, pessoas que estão lá visitando, como também na parte de incêndios florestais. Então ele é a pessoa que é acionada quando ocorre um incêndio florestal ou um acidente envolvendo alguma parte da sede da Floresta Nacional. Esse instrutor que recebeu a gente foi o Vitor Hugo. Ele foi extremamente essencial para a nossa visita. Ele foi a pessoa que guiou a gente, que deu os conhecimentos e muita coisa mesmo do nosso trabalho foi retirada dessa visitação com a ajuda do Vitor Hugo. Ele foi o profissional que guiou a gente nessa visita e lá nesse espaço a gente pôde tirar muitas fotos, fizemos vários vídeos, anotamos muita coisa e nós tivemos acesso também, por meio do Vitor Hugo, a gente recebeu o manual de manejo que eles têm na Floresta Nacional. Então muito do conteúdo que a gente tirou para o nosso trabalho, para a nossa pesquisa, foi retirado desse PDF que existe no manual de manejo. Então, as informações sobre objetos, sobre saberes, a gente retirou desse documento que a gente teve acesso por meio da visitação e por meio do Vitor Hugo. Foi muito interessante mesmo ter o contato com a natureza, ter o contato com a Floresta Nacional, que era uma floresta que a gente já gostava muito, mesmo antes de ter esse contato, e foi enriquecedor. Essa oportunidade que a gente teve foi muito legal. E eu espero voltar mais vezes lá na sede da floresta, tirar mais fotos e aprender mais sobre esse patrimônio cultural que é lindo, que é maravilhoso e que é um importante patrimônio da cidade de Linhares. Eu faço parte do grupo que fez a pesquisa sobre a Lagoa Ju-Paraná e eu fiquei responsável pela parte da ficha técnica de saberes e celebrações. Sobre as celebrações, só existem 2 eventos muito importantes que acontecem lá, que são a Volta à Lagoa de Paraná, que é o passeio ciclístico, e a Travessia à Lagoa de Paraná, que é o de natação. Falando um pouco mais especificamente sobre cada um, o evento ciclístico, ele começa em Linhares, daí você vai rodando assim a Lagoa de Paraná, e você vai passando perto de outras localidades, Soretama, Rio Bananal, esse tipo de coisa. E aí sempre acontece perto do aniversário da cidade, perto do 22 de agosto. Já o evento de natação, você literalmente atravessa a lagoa mesmo, 4.000 metros, e ele acontece todo ano. A data não é tão bem definida assim. E a questão dos saberes um saber que eu achei muito evidente lá foi a pesca, que quando você vai lá, você vê direto uns barquinhos. Eu até mesmo já vi gente tentando pescar na beira da lagoa. E eu acho muito legal também, só que tem que ter limite para pescar, para não afetar a população de peixe e causar algum tipo de desequilíbrio.
que eu acredito que essa lagoa ela é um patrimônio muito importante da nossa cidade. Ela tem que ser muito bem preservada em questão de poluição, não deixar jogar lixo, cuidar bem da vegetação ao redor, não desmatar, e a população de animais que vivem nela, né? Os peixes. E eu acho que essa lagoa é o maior orgulho que a gente tem aqui em Linhares, de patrimônio natural, que Linhares é a cidade das lagoas, né? A coisa que mais... Achei muito boa a experiência de fazer o trabalho, que eu... Tipo assim, é uma lagoa que tá sempre perto aqui da gente, que a gente pode ir a qualquer hora, mas eu nunca soube tanto dela assim, a fundo, que nem eu fiquei sabendo dessa vez. Sou a Stephanie, do CTMA2M, e agora eu vou apresentar uma parte do trabalho interpretando o patrimônio cultural e o meio ambiente, cujo tema é a Reserva Biológica de Soretama, também conhecida como REBIO. Partindo da categoria Celebrações, uma importante celebração que envolve a REBIO de Soretama é o Dia Mundial do Meio Ambiente, porque por se tratar de uma área de preservação ambiental, o Dia Mundial do Meio Ambiente é um importante dia para toda a comunidade de Soretama, onde é um dia dedicado a ações voltadas para a preservação ambiental. O Dia Mundial do Meio Ambiente também é muito importante para a população soretamense, para que se possa celebrar todas as espécies que são protegidas pela reserva biológica, além de se enfatizar a importância de preservar aquilo que nós temos e cultivar para que vivamos em harmonia com o meio ambiente. A REBIO de Soretama é cortada pela rodovia estadual Mário Covas, e essa rodovia às vezes acaba se tornando um cenário trágico para os animais da região, já que essa rodovia corta a reserva. Muitas vezes os animais, ao tentarem fazer a travessia de um lado da reserva para o outro, são atropelados pelos carros que passam pela rodovia. E esses animais, que muitas vezes são mortos, eles vão para a sala de taxidermia, onde passam pelo processo de empalhamento. O processo de empalhamento de um animal ele é feito em até 24 horas após a sua morte, e quem faz esse processo é o taxidermista, que é o profissional especializado para isso. Bom, agora partilhando um pouco da minha experiência nessa pesquisa, eu acredito que tenha sido de extrema importância, porque mesmo sendo moradora daqui da cidade de Soretama, eu confesso que eu não tinha tanto conhecimento sobre a REBIO, e essa pesquisa me fez, ir além e buscar mais conhecimento sobre uma área de preservação que está aqui tão perto de mim, E como futura profissional da área de meio ambiente, eu acho extremamente importante explorar desde cedo, os ambientes que estão à nossa volta, que estão ao alcance das nossas mãos. Aqui é a Thalia do CTMA2M, e eu vou falar sobre a pesquisa do Mosteiro Zen, Morro da Vargem, que fica em Ibiraçu. Essa pesquisa eu fiz com mais duas alunas, que foram a Esther Gonçalves e a Bárbara. E a gente dividiu para cada uma ficar com algumas categorias. E eu vou falar sobre duas, que é a categoria de objetos e a categoria de celebrações. Para a categoria de objetos, eu achei um muito interessante na minha pesquisa, que foi o sino. Esse sino, ele se localiza lá dentro do mosteiro, próximo aos santuários. E ele é um objeto bem grande e ele tem diversos detalhes em escrita e em desenhos. A cor dele é um verde meio azulado e os detalhes dele são em dourado. Ele foi um objeto doado por uma viúva japonesa, que ela tinha um valor muito afetivo por esse mosteiro, o marido dela já foi também um benfeitor de lá, e aí ela doou esse sino para eles. Eu achei muito interessante, mais interessante na verdade, a função dele, que a função é que, de acordo com as badaladas que ele vai tocar, vai ser uma atividade específica que as pessoas lá dentro vão ter que fazer. Então, de acordo com como soa o sino, vai ser uma atividade específica, como meditações ou atividades dos monges e até mesmo das pessoas que estão lá a retiro. E agora, sobre a categoria de celebrações, eu escolhi uma que foi feita há pouco tempo, no início de dezembro de 2020, que foi na imagem lá do Buda gigante, que também foi construída há pouco tempo. Essa celebração se chama Abertura dos Olhos, que é uma cerimônia
para você colocar a essência de Buda na imagem, ou seja, você vai colocar uma alma, né, um espírito na imagem. A cerimônia ela deve ser realizada por um líder espiritual, um líder religioso, né, do budismo, que foi, nesse caso, o monge Zenji, que ele celebrou do Japão via internet. E esse foi, né, o vídeo sobre as categorias que eu estudei, que eu pesquisei no trabalho, e foi isso. Obrigada. Interpretando patrimônio cultural e meio ambiente, eu e meu grupo nós dividimos em 2 categorias para cada. Nós fizemos sobre mosteiros em budismo. Eu fiquei com a categoria forma de expressão e em forma de expressão coloquei a meditação. A meditação, preferencialmente, ela deve ser feita num local calmo e tranquilo. Normalmente ela é feita ou na madeira ou em almofadas. Meditar significa habituar-se a emoções e atitudes construtivas. A meditação é uma prática muito antiga, com origem nas tradições orientais bem antes, como na yoga. O significado mais comum de meditação é estar no seu centro, ou voltar ao seu centro, e essa prática envolve muita concentração. A segunda categoria que eu fiquei foi modo de fazer ou saber, e nessa categoria eu coloquei os rituais fúnebres. Diferente da gente que enterramos nossos corpos, as pessoas que são adeptas ao budismo, elas cremam os corpos em um ritual. Os budistas, eles não passam pelo luto, eles dedicam seu pensamento positivo e preces à pessoa que morreu. E as pessoas, após serem cremadas, elas são colocadas dentro de uma caixa de porcelana com um pano por cima. Sendo esse outra tradição muito antiga, ela não houve nenhuma mudança nela e continua acontecendo até hoje. Olá, meu nome é Beatriz Claro Furtado, sou da turma do CTMA2M. Estou aqui apresentando uma matéria, um seminário da matéria Patrimônio Cultural e Meio Ambiente, e vou falar um pouquinho sobre a Igrejinha da Pedra, ou Capela de Santo Antônio, que foi construída a partir de uma promessa. Diógenes, o filho da família Modese, estava lutando contra um câncer. E nisso, numa conversa com a família, eles decidiram em conjunto fazer essa promessa de construir um oratório. Diógenes escolheu um santo, que foi o Santo Antônio, e logo no final de 97, as construções já foram iniciadas. Quando a igrejinha já estava pela metade, em 7 de março de 98, por outra fatalidade, Diógenes acabou falecendo. E em 5 de julho de 98, a igrejinha foi inaugurada. Hoje a igrejinha, além de ser um símbolo muito grande para a família Modese, um símbolo do filho, do irmão, onde aquele local representa muita essência de Diógenes, a natureza, a simplicidade. Para outras pessoas, para todo mundo que passa lá e enxerga aquela igrejinha, ela traz das mais diversas emoções. Muita gente deixa carta, doações, orações, vão até a igrejinha para fazer orações ou passam por lá e deixam suas orações. Há relatos que a família conta de muitas pessoas que já pediram para subir lá, para agradecer, pois sempre que passavam lá pediam alguma coisa e em troca queriam fazer esse agradecimento. Com isso percebemos que ela não tem um significado só, e também não tem uma data específica para uma comemoração ou algo do tipo, mas é todo dia, toda hora, sempre que alguém passa lá e se sente tocado, ou pela história ou pela imagem. E é isso, muito obrigada. Esse é um pouquinho da história da Igrejinha da Pedra, espero que você tenha gostado, e é isso, um abraço.